a sessão é mais direcionada para o tabaco e não só. Vamos continuar a abordar estas questões dos estilos de vida, mas agora, hoje, de uma forma diferente. Então, eu ia pedir a vossa que pegassem nos vossos telemóveis, porque nós vamos jogar um jogo. E então, nos vossos telemóveis, devem procurar o site que diz kaut.it. Eu pus aqui no Boa chat. noite a todos. Boa noite, Lídia, tudo bem? Tudo bem, desculpa, eu tinha o som desativado e não estava a conseguir ativar, desculpem. Não, Vamos estar. tudo bem. Ouviu o que eu disse de usar o telemóvel? Só ouvi a parte do Kahoot. Pronto, então, no telemóvel, vocês vão procurar, pôr no Google, não é? www.kahoot.it. Eu estou na reunião no telemóvel, porque eu não tenho acesso ao computador neste momento, por isso vai Não ser faz mais mal. complicado. Quem não pode, não pode, não há problema. Sim. Eu vou mostrar, vai aparecer isto. Vai aparecer assim, tem que aparecer assim. www.kahoot.it. Doutora Irma, a mim dá-me a aparecer isto. Não. Ai. Não. É porque não? Só pus para Kahoot, tem que pôr www.kahoot.it. Se puser só Kahoot, vai ter aí. www.it. Eu pus o. Ok. Se puser .com, vai ter outro sítio. Desculpe, it ou ut? It. Com E ou com O? É com E, com I. Eu pus aqui no chat kahoot.it. Eu posso repetir. www.kahoot.it. Eu vou repetir. É melhor que eu não estou. Não, já vi. Não, Kahoot já vi. É conduz com H-O-O-T. Pronto, é isso, não é? Exatamente. Obrigada. Tal e qual. Mas alguém está com dificuldade? Mais alguém está com dificuldade? Não? Oi, Irma. Eu tô ao contrário. Eu tô aqui pelo celular e tô tentando no computador. Também dá certo. Sim, também Qual dá que certo. é o PIN? Já vou dar. Tá. Um beijo. Beijo. Eu já vou, estava só a ir adiantando para que fosse mais fácil depois. Bom,
Então, eu já estou a carregar o PIN do jogo. O PIN é... Eu vou compartilhar, então. O PIN é 30 12 71. Eu queria que vocês coloquem o PIN e depois ponham o vosso nome, porque isto é um jogo para ganhar. Como é que isto... Não. O meu telemóvel não quer entrar em lado nenhum. Ó, Irma 30 e depois. Está no ecrã. 530 12 71. Ah, está ali. Porque a minha filha estava-me a chamar e eu perdi. 530 12 71. Ok? Então, Agora inserir, não é? e agora tenho que inserir o vosso nome. Então, eu vou fazer 30 perguntas. Portanto, Desculpe, eu apanhei isto assim. Está com ponto de interrogação, não devia estar. Espera, desculpa, eu não consigo ver porque eu perdi o... Pedro, ajuda, por favor. É que eu deixei de ter as janelinhas. É 71, Fátima, não é 74. É 71. Estou a ficar disléxica completamente. Inserida. 530 12 71. Temos 15 participantes. Tatiana, a Fátima, o Matos sou eu. em vez de pôr o Balau, pus o Matos. Boa. Então, enquanto estão sem inscrever, eu vou explicar. Eu tenho 30 perguntas. Vai aparecer a pergunta aqui e aparecem as opções. Vocês têm que selecionar no vosso telemóvel as opções corretas. Ganha pontos quem fizer mais depressa, portanto, quem acertar e o fizer mais depressa. Estas perguntas não são simplesmente só para ter perguntas. Doutora Irma, desculpe. O meu caúte diz-me que eu entrei, mas que ainda não estou no jogo. 2. Mas eu já estou a ver aqui o meu nome. Então pronto, é porque já está no jogo. Pronto, ainda não deu, foi iniciar o jogo. Não. Eu vou começar agora. Então, estava a tentar fazer batata. Bolas. Eu estava a tentar fazer batata. Então, eu estava a explicar que o jogo é também para falarmos sobre estas questões dos consumos. Consumo de álcool, tabaco e outras drogas, que se designam normalmente por ATOD. Okay? Então, vamos aqui testar conhecimentos. O que é que sabem sobre o consumo de álcool, tabaco e outras drogas? Não se esqueçam, é preciso rapidez no gatilho. Então, eu sou homem, mulher, não sei, não quero responder. Muito bem, temos 3 homens, 4 mulheres em jogo. E aqui vai a pontuação. Estão a perceber? Esta primeira pergunta, é um pouco para as pessoas se ambientarem aqui ao jogo. Porque agora, a partir de agora, é que vai doer. Irma, desculpa, o meu telemóvel não entra aí. Não consigo entrar. Eu agora
agora já não dá, já começou o jogo. Ok, tudo bem. Tudo Assiste, não é? Quer dizer, eu ia dizer que ajudava alguém, mas não pode ajudar, não é? Então, qual a idade legal para consumir álcool, tabaco e outras drogas? É 18 anos? Eu enganei-me, carreguei no sítio errado. Não, já não dá para voltar atrás. Opa, que chatice. Ok, então, Meti 16 e era 18. pronto. Então, já não dá para voltar atrás. Então, Ok. então aqui a resposta certa é não, não é 18 anos. Porquê? Porque, ok, é 18 anos para o tabaco e para o álcool, mas as outras drogas são ilegais. Portanto, esta aqui era uma rasteira, ok? E cá estão as pontuações. E agora a terceira pergunta. O álcool para desinfetar é o mesmo das bebidas alcoólicas? Sim ou não? Não sei, talvez. Isto desligou. Ô, Irma, não está aparecendo para mim, está aparecendo um triângulo, um losango. Sim, tá não aparece a aparecendo, pergunta. Tem que ver a pergunta Só aparece a resposta no telemóvel. Quer dizer, a Denise está ao contrário. A Denise só aparece as respostas no ecrã, porque a pergunta está no telemóvel. O ecrã só tem as respostas. Sim, mas não aparece assim, aparece só as figuras. Sim, é isso. Sim. E cada uma delas significa o quê? Tem que clicar na resposta que acha certa. Tem que ir lá tocar. Então eu não estou entendendo, porque aparece só um triângulo, um quadrado. Explicar, Denise, não é? No ecrã separar tem sim triângulo, não sai bola, não losango e talvez quadrado. E tem cores que correspondem exatamente ao que aparece no seu ecrã de telemóvel. Portanto, vai ter que carregar no computador de forma geométrica a opção que acha que está correta. Sim, por exemplo. Mas aí aparece só a cor e a figura geométrica. Mas tem a legenda, digamos assim, no ecrã, que corresponde àquilo que está no seu telemóvel, só que não está lá escrito sim, não, talvez, não sei. Não sei se me fiz entender. Pelo menos tentei. Vai, não para por minha causa, não. Eu vou aprendendo. Pode deixar. Obrigada. Tem que selecionar no computador as respostas. Portanto, vê no telemóvel, seleciona no computador. Porque está a fazer ao contrário, porque normalmente a gente vê no computador e seleciona no telemóvel. É por isso que é mais fácil. Ok. Então, parece que a maioria pôs não. Então, quem pôs não é capaz de me dizer qual é o álcool que existe nas bebidas alcoólicas. Como é que se chama o álcool que existe nas bebidas alcoólicas? Álcool etílico. Ok. E qual é o álcool que existe para desinfetar as mãos, por exemplo? É etílico. Pronto. É exatamente o mesmo. Qual é a diferença? É a concentração. Mas mesmo assim, há bebidas alcoólicas que têm mais concentração do que o álcool para desinfetar. Ou seja, o álcool para desinfetar normalmente tem 70 graus. Quer dizer que tem 70% de álcool e 30% de água. Mas Pedro, podes ver quem é que está a fazer barulho? Eu estou constantemente a desligar os micros e eles estão constantemente a ser ativados. Pois. Então, como eu estava a dizer, o álcool para desinfetar tem 70% de álcool e 30% de água. Mas há bebidas alcoólicas, por exemplo, vodka, o absinto. O absinto tem cerca de 90% de álcool e, portanto, 10% de água ou de outras substâncias. E é exatamente o mesmo, razão pela qual
os alcoólicos que fazem tratamento para, enfim, tratamento do alcoolismo, recomenda-se inclusivamente que eles não usem perfumes, porque o facto de usar coisas à base de álcool pode despoltar a vontade de consumir outra vez álcool. Também, por outro lado, embora vocês se calhar não sabem, não é? Mas os jovens que têm menos acesso, menos dinheiro, muitas vezes compram mesmo álcool para juntar a bebidas como sumos, enfim, para fazer bebidas alcoólicas quando saem, sobretudo quando saem à noite para se divertir nos bares, nos parques, na rua. Bem, a Fátima Lopes está a bombar. E a seguir, o Fernando. E agora, as cervejas e vinhos têm o mesmo grau de álcool que as bebidas destiladas? E não, talvez. Bem, não sei. Agora sim, toda a gente acertou. Pronto. Normalmente, nós quando falamos de bebidas alcoólicas e falamos de bebidas fermentadas, dizemos que cada dose tem uma unidade de bebida padrão. Já as bebidas destiladas, e portanto nessas entram o vodka, o whisky, a aguardente, os licores, esses têm 2 bebidas padrão. Então, quando uma pessoa bebe um copo de cerveja, ingeriu uma bebida padrão, uma UBP. Se bebe um vodka, um shot, mesmo que seja aquele shot bem pequenininho, está a beber 2 bebidas padrão. E a OMS já há muito tempo que recomenda que as pessoas que gostam de beber álcool, ele não tem ou tem um baixo risco se não beberem mais do que um limite que se chama o consumo responsável. E para as mulheres, o limite é 6 unidades de bebida padrão por semana, sendo que um dia não bebem, enquanto que para os homens é um pouco mais, pode ir entre 10 a 14 unidades de bebida padrão. Portanto, para as mulheres, 6 a 8. Depois nós vamos ver mais à frente o porquê a diferença. Para os homens, 10 a 14. Como vocês podem imaginar, se um jovem for sair ao fim de semana e beber 3 ou 4 shots, que isso, como eles dizem, isso é peanuts, não é? Não é nada do outro mundo. 3 ou 4 shots corresponde logo a 6 ou 8 unidades de bebida padrão. Portanto, naquele fim de semana já bebeu tudo o que tinha a beber. Bem, vamos agora ver as pontuações. A Fátima continua aqui no top. E vamos à quinta pergunta. Qual é o efeito do álcool? Muito bem, todas são verdade. Ora bem, porquê todas são verdade? O álcool tem e provoca exatamente estes 3 efeitos. Ele é estimulante numa primeira fase, quando as pessoas bebem um pouco, enfim, e atingem até 0,5, ele tem um efeito estimulante, porque o álcool atinge o frontal, e como atinge o frontal, gera aquela, como é que se diz? Desinibição, não é? É estimulante. E nós costumamos dizer que nesta fase é a fase de papagaio. Porquê? Porque as pessoas nesta fase, se estão felizes, falam, riem. Se estiverem tristes, choram, contam a vidinha toda, enfim. Na fase seguinte,
que é a fase em que o álcool inunda o occipital, começa uma fase de perturbação psicomotora. Então, a fase do leão. É a fase em que as pessoas acham, já estão, é mais de 0,8 e as pessoas já acham que podem tudo. Por exemplo, é aquela fase onde querem conduzir, acham que estão perfeitamente aptos para conduzir. Ou então trepam aos postes, ou então atiram-se dos balcões das varandas para as piscinas, enfim, é aquela fase perigosa onde o excesso de álcool pode gerar efeitos não esperados, não é? Portanto, violência, enfim. E depois a fase depressora é quando o álcool atinge todo o cérebro, portanto, atingiu inclusive o corpo caloso e causa uma depressão. Essa depressão pode levar então ao coma alcoólico. Nós chamamos essa fase a fase do porco, porque é a fase onde a pessoa normalmente vomita e às vezes outras coisas, não é? Outras eliminações, e também acaba por ficar, adormecer e entrar em coma. Esta fase, as pessoas não podem ser deixadas, enfim, deve-se atuar, fazer alguma coisa, porque esta é a fase perigosa, porque se a pessoa beber mais ou se tiver muito álcool no estômago, pode falecer por depressão. Isto acontece ainda na última queima, que foi queima, faleceu uma estudante de medicina no carro, exatamente por uma intoxicação deste género. Ela bebeu de penalti uma garrafa de vodka, a jovem tinha 50 quilos, as colegas pensaram que ela estava a dormir, quando terminou o cortejo, ela não estava a dormir, ela tinha falecido, ok? A Fátima ainda aqui a bombar. E agora a sexta pergunta. Uma caipirinha ou outras bebidas destiladas equivalem a pelo menos quantas calorias? (300 calorias, ok? Bom, vocês puseram logo 500. Bem, até pode ser 500 se lhe puserem bastante açúcar, mas uma caipirinha bem feita são 300 calorias. Ora, 300 calorias é a mesma coisa que comer um McDonald's, não é? Uma sanduíche de McDonald's. Vou avançar. E o pior é que estas calorias são calorias, enfim, que não são nada úteis. O álcool facilita a digestão? Talvez. Então, porquê talvez? Vocês já ouviram dizer que, estou empanturrado, comi uma feijoada, agora um bagacinho é que era. E realmente, se beberem uma bebida destilada, ficam logo com uma sensação de alívio. Porquê? É aqui que está o perigo. É talvez, sim, a comida sai do estômago para o intestino, porque as bebidas fermentadas, portanto o álcool em excesso, ele atua no piloro abrindo e, portanto, os alimentos saem do estômago para o intestino sem estarem digeridos. Ora, fazer isto de vez em quando, como eu costumo dizer, quando o rei faz anos, não vem mal ao mundo. O pior é quando se faz isto sempre. E por isso, não sei se vocês têm conhecimento de pessoas que são alcoólicos graves, não é? Alcoólicos, enfim, com graves problemas de alcoolismo, vocês vão verificar que, se forem bebedores de cerveja e vinho, têm umas barrigas imensas, umas barrigas que é sinal de falência hepática.
se forem bebedores de bebidas brancas, não têm essa falência, portanto, não têm essas barrigas tão grandes, têm, mas não tão grandes, mas depois sofrem de cancro da boca ou do esófago, mas muito frequentemente cancro do intestino. Portanto, quem bebe bebidas destiladas tem maior propensão para ter cancro do intestino, exatamente porque os alimentos vão para o intestino sem estarem digeridos e, portanto, estão constantemente a agredir o intestino. Ok? A Fátima ainda e, uau, a Cristina aqui a bombar. Agora a sexta pergunta. A intoxicação alcoólica ou bebedeira pode diminuir o efeito da pílula anticontraceptiva? Temos aqui algumas mulheres. Sim, senhor. Pode, sim, senhor. Portanto, pode porquê? Porque é um medicamento. A pílula contraceptiva é metabolizada no fígado. Uma bebedeira pode diminuir o efeito da pílula, perfeitamente. O que é que nós recomendamos, nós quando trabalhamos com jovens e trabalhamos na noite, o que é que nós recomendamos às meninas que gostam de beber muito? Que usem o anel vaginal. Portanto, é uma contracepção que não tem metabolização hepática, ok? E agora a sétima pergunta. As mulheres são mais vulneráveis aos efeitos negativos do álcool do que os homens. Porquê? Então, o que aconteceu? Ninguém votou. Ficaram... Todas são verdades. Porquê? Nós costumamos dizer que há 5 razões para as mulheres beberem menos que os homens. As mulheres têm menos água. Portanto, como têm menos água, o álcool faz mais efeito. A segunda razão é que as mulheres têm estrogénios e os estrogénios competem na metabolização do álcool. Mas há ainda uma outra razão, é que há uma enzima que é responsável pela metabolização do álcool, que só aparece depois da adolescência, portanto 16, 17 anos, aparece mais tardiamente para as mulheres do que para os rapazes, para os homens, e essa enzima, mesmo mais tardiamente para as mulheres, elas produzem menos do que os homens. Há algumas pessoas que nem sequer produzem essa enzima. São aquelas pessoas que assim que bebem um bocadinho de álcool ficam logo todas vermelhas. Ou então, e muitos asiáticos também são, costuma-se dizer, alérgicos ao álcool. Eles não são alérgicos ao álcool. O que eles não têm é essa enzima para metabolizar o álcool. Ora, isso faz com que as mulheres, e estas são as estatísticas, as mulheres, se forem consumidoras de álcool abusivo, não é? Em excesso, têm mais efeitos mais depressa do que nos homens. Por exemplo, uma mulher que beba muito, em 5 anos, já tem problemas hepáticos. O homem precisa de 15 anos para ter esses mesmos problemas. E depois há uma quinta razão, que é um homem bêbado não consegue ter relações sexuais. Não estou a dizer ligeiramente bêbado, estou a dizer um homem em coma não consegue ter relações sexuais. Mas uma mulher em coma pode ser abusada por predadores ou enfim, pode ser alvo de abuso sexual. Porquê? Porque está vulnerável. Ok? Agora ninguém fez pontos. Café amargo e tomar um banho frio acelera a metabolização do álcool. Estas sabem.
Ora, aqui está um mito. Ora bem, como eu disse há bocado, o coma é uma depressão do sistema nervoso central, mas é também causado pela hipoglicemia, ou seja, o fígado está a metabolizar o álcool e não deita para o sangue açúcar, que é a glicose. Então, para nós revertermos a situação, podemos dar café, mas tem que ser café com muito açúcar, ok? Mas tomar banho de água fria é que não, porque isso pode gerar aqui um choque térmico e até problemas cardíacos. Portanto, o que é que se faz a uma pessoa bêbada? Dá-se café com muito açúcar ou Coca-Cola. Nós costumamos, nas nossas atividades de rua, pomos açúcar debaixo da língua ou pomos um chupa-chupa na boca e aconchegamos a pessoa. Portanto, pomos a capa, ela não pode apanhar frio, está bem? Ralhar é só no dia a seguir, não vale a pena ralhar quando eles estão bêbados. O que fazer para evitar a embriaguez? Ok? Todas são verdade, sim, exatamente. Conhecer os limites do cálculo da alcoolemia, ou seja, quanto é que eu posso beber? Ingerir bebidas alcoólicas juntamente com alimentos ricos em gordura. Porquê? Porque os alimentos ricos em gordura, junto com o álcool, transformam-se em sabão, mais ou menos. E, portanto, reduz a absorção do álcool. E, claro, preferir bebidas fermentadas, intercalando com água ou sumo. Nós até costumamos dizer que existe uma técnica para as mulheres poderem estar num concerto e não precisarem de ir à casa de banho e consumirem na mesma álcool. O que é que fazem? Bebem antes de ir para o concerto, a primeira bebida bebem antes, porque a primeira bebida faz com que elas vão logo imediatamente à casa de banho, faz toda a gente, não é só as mulheres. E depois vão à casa de banho e depois vão intercalando com água. Se não continuarem sempre a beber álcool e intercalarem com água, já não precisam de ir à casa de banho com tanta frequência. Se beberem só álcool, bem, é uma correria para a casa de banho e às vezes para chegar lá e fazer só um bocadinho. Ok? E claro, uau, a Cristina já ultrapassou a Fátima. Quando alguém mistura bebidas alcoólicas com bebidas energéticas, isso pode levar à perda de memória. Sim ou não? Sim. Ok? As bebidas energéticas, como o nome diz, não é? São energéticas. Por exemplo, um Red Bull ou um Monster tem o equivalente, uma daquelas latinhas, tem o equivalente a 30 chávenas de café. Portanto, é a mesma coisa que uma pessoa bebesse 30 bicas, não é? Pondo-lhe álcool, uma bebida alcoólica, isto gera um blackout, porque estimula, mas por outro lado deprime. E são muito frequentes os blackouts nas pessoas que fazem este tipo de misturas. Ok? A Lídia está aqui a bombar também. Já ultrapassou. Provocar o vômito é o primeiro socorro na intoxicação alcoólica a quem não esteja inconsciente. Sim ou não? Muito bem, sim. Porquê? Para que o álcool que esteja no estômago não passe para o sangue. E o que é que nós devemos fazer? Pedir à pessoa para ela própria provocar o vômito. Se ela não conseguir, não somos nós que vamos lá meter a mão, nem pensar. Ou com uma colher, enfim. E muitas vezes é dar-lhe um bocado de água com muito açúcar que ela vomita logo. Ou uma água das pedras que ela vomita logo. Parece que o álcool às vezes é alérgico à água. Ok? Então vamos avançar para a pergunta seguinte.
A idade fisiológica para consumir bebidas alcoólicas é cerca de 14 anos. Olhem que se vocês agora errarem esta, é porque não estiveram com atenção há bocado. Muito bem. A idade fisiológica é mais ou menos 16, 17 anos, dependendo se é homem ou mulher. De manhã, após uma noite de bebedeira, ainda pode estar-se alcoolizado acima do limite legal. Muito bem. Sim, senhora. Sim, porque uma pessoa pode demorar, por exemplo, uma pessoa que beba 4 shots e tem 50 quilos, ela pode com esses 4 shots atingir 2.0, 2 qualquer coisa. Ora, nós só destilamos 0,1 por hora. Portanto, quer dizer que a pessoa precisa de 20 horas para destilar 2 gramas de álcool, não é? Portanto, pode sim, de manhã, ter ainda álcool acima do limite. A Lídia a bombar. Então, agora vamos falar de tabaco. Então, dos componentes de tabaco, cerca de 4.000 substâncias que estão presentes no tabaco são tóxicas e cancerígenas, ok? E às vezes as pessoas dizem, eu já falei nisto na outra sessão, eu conheço não sei quem que nunca fumou e teve cancro do pulmão. Bom, o que é certo é que o nosso sistema imunitário está entretido enfim, a eliminar alcatrão, e é por essa razão que não elimina eventuais células cancerígenas. Uau, agora é a Sandra que está no top. Pode-se consumir tabaco sem fumar? Muito bem, sim senhor, pode sim senhor, como bastante estar ao lado de um fumador. Às vezes ainda se vê, já não é tanto, mas ainda se vê pessoas a conduzir e a fumar e as crianças lá atrás no carro. Estas crianças estão, obviamente, a fumar juntamente com os pais. Sandra, outra vez, no top. O tabaco é... Agora vamos ver que tipo de droga é que é o tabaco. Sim, senhor. É estimulante. Mas toda a gente, ou quase toda a gente, pôs ambas. Não. A nicotina é estimulante. E as pessoas acalmam porque elas estão em abstinência. O tabaco é uma droga como qualquer outra. Portanto, as pessoas estão em abstinência de nicotina e por isso é que acalmam quando fumam. Já agora, a nicotina é uma droga que atua no coração, por isso é que muitos fumadores têm problemas cardíacos. As mulheres são mais vulneráveis aos efeitos negativos do tabaco? Sim, sempre. Ok? A vulnerabilidade das mulheres é efetivamente maior, mais suscetíveis ao cancro. Por exemplo, as fumadoras têm mais propensão ao cancro da mama e do colo do útero, além do pulmão, mas da mama e do colo do útero, enfim. E pior se estão grávidas, porque o tabaco afeta a oxigenação do bebê, ou seja, o tabaco reduz a oxigenação no sangue da mãe e, obviamente, isso afeta o bebê. Então, agora temos ainda a Sandra.
no top. Quantos cigarros são equivalentes a uma rodada de narguilé? Sabem o que é uma rodada? É isto, é este cachimbo. Está tão na moda, os jovens vão todos aos bares fumar isto. Okay? É o equivalente a um maço de 20 cigarros, ok? Não são só 10, é 20 cigarros, ok? Mas desculpe, não, o meu carro desligou-se, pode mandar novamente. Eu não sei se consigo mandar, mas o PIN está aqui embaixo no ecrã, vejam aqui, Caúde, PIN do jogo. Ai, agora está para isto, não sei tanto porquê. Que pena. Continuem a jogar, não há problema. Está bem, eu ok. Depois apanho-os quando for possível. Exatamente. Mas não estou a ver sequer onde é que estou o PIN. Fumar cigarros eletrónicos é mais saudável que os tradicionais. Não. Porquê? Sobretudo porque, para já, as substâncias que eles adicionam, mas sobretudo porque uma pessoa, quando fuma um cigarro eletrónico, fuma muito mais nicotina do que se fumasse só um cigarro. Ou seja, quem fuma um cigarro só fuma aquela quantidade e pronto, acabou. Tem que acender outro cigarro para ingerir mais nicotina. Quem fuma um cigarro eletrónico pode estar constantemente a fumar, não é? E por isso há uma relação muito grande entre cigarros eletrónicos e problemas cardiovasculares. Então agora ainda a Sandra aqui no... Qual a quantidade mínima diária de cigarros que prejudica a saúde? Todas as respostas estão certas. Algumas pessoas defendem-se dizendo: eu sou só um fumador social, eu só fumo um cigarrito. Bom, claro que fumar um é melhor do que fumar 10 ou 20, mas basta fumar um para estar exposto ao risco. Outra vez a Lídia subiu aqui no pódio. Quais os benefícios de deixar de fumar? Muito bem, todas estão corretas. Portanto, o monóxido de carbono normaliza, torna-se quase zero, diminui o risco cardiovascular e o nível de oxigênio no sangue aumenta, sem dúvida. Ok? De que forma deixar de fumar influencia o peso? Agora sabe responder quem já fumou e deixou de fumar. Muito bem, em geral faz aumentar. E porquê? Para já, porque as papilas gustativas de quem fuma não existem. E, portanto, isso é uma coisa que aparece logo. Ao fim de 2 dias de deixar de fumar, a pessoa já tem papilas gustativas e a comida já lhe sabe melhor. A outra razão é porque o organismo, como mobilizou todo o seu sistema imunitário para os pulmões, para limpar aquele alcatrão, quando a pessoa deixa de fumar, ele ainda tem esse corpo, esse sistema imunitário ainda em ativo, não é? Portanto, a pessoa que deixa de fumar tem que fazer uma redução na dieta de pelo menos 300 gramas para não engordar por causa do deixar de fumar, ok? A Sandra outra vez a bombar. Deixar de fumar permite fazer uma boa poupança, sim ou não? Sim. Ou seja, e às vezes as pessoas só contabilizam o tabaco, mas vejam assim, há muita gente que quando fuma bebe um café ou come qualquer coisa, portanto, não é só o tabaco, não é só os maços de tabaco que custam quase 5 euros, 5 vezes 20 dá 100, isto se fumar 20 maços por mês,
não é? Dá logo uma renda de que ao fim de um ano, não é? Se poupar 100 euros por mês e juntar, dá 1.200, já dá para ir, por exemplo, a Punta Cana. Fumar cannabis faz menos mal do que fumar tabaco. Ah! Ok? Mas ainda há aqui duas pessoas que acham que sim. É que é assim, fumar cannabis está, e aliás a publicidade que ela tem, está a trazer graves problemas, sobretudo nos mais jovens. Se formos a pensar só no fumar, aí então é melhor fumar cigarros, que ao menos fuma cigarros com filtro, porque ninguém fuma cannabis com filtro. A Sandra ainda a bombar, e agora, fumar cannabis é uma forma segura de consumir drogas. Eu já disse há bocado. Fumar cannabis causa dependência, ok? Causa um síndrome de amotivação, ou seja, os jovens que usam que usam cannabis, com o passar dos anos têm um síndrome de desmotivação, enfim, é uma das grandes, além de outras situações. E agora esta. Consumir cannabis em Portugal já é legal. Não é legal consumir cannabis em Portugal, está bem? Há uma diferença entre ser legal e estar descriminalizado. Não é só a cannabis que tem esse estatuto. Ou seja, Portugal descriminalizou o consumo de drogas. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que uma pessoa que consuma drogas não vai presa, mas pode ser presente, pode e será sempre presente a juiz, ok? Porque é ilegal. E é até uma certa quantidade. Se não me engano, não sei se está aqui o doutor Fernando, mas acho que são 10 doses. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que há aqui uma proteção das pessoas que usam drogas, considerando-as doentes e não criminosas. Mas as drogas são ilegais, tanto que um jovem, se for apanhado, um menor, se for apanhado com qualquer tipo de droga, seja cannabis, seja pastilhas, seja o que for, são os pais que são chamados e muitas vezes eles têm, aliás, os castigos normalmente das punições costuma ser serviço comunitário. E agora chegamos ao fim, vamos então ver só a última. Vender bebidas alcoólicas e tabaco a menores de 18 anos pode levar a uma multa. Todas são verdade, ok? E por fim, muito obrigada. Então agora vamos ver aqui o pódio. Cristina, em terceiro lugar. E agora a Lídia em segundo. E a Sandra em primeiro lugar. Ok? Gostaram? Muito. E surgiram ainda há dúvidas? Querem colocar alguma dúvida?
penso que agora. Mas Ok. fiquei a saber algumas coisitas. Uhum. Muito bem. Então, por exemplo, ficou assim, diga-me assim, o que é que ficou a saber de que não sabia? Deixa-me lá ver qual é que foi. Foi aquela que eu demorei mais tempo e não consegui responder. Tinha muito. Estava com mais leitura, já nem me lembro. Estava com mais leitura, não consegui mesmo responder. Aquelas o efeito nas mulheres, não é? Se calhar, porque tinha muita leitura e uma pessoa, por acaso, não consegui mesmo responder a essa. Mas a do álcool, por exemplo, do álcool etílico. Sim. Essa, eu errei, não. Pensei que era o outro. Não fazia a mesma ideia. Não, é exatamente o mesmo. A partir de que idade é que o álcool é processado no fígado? É só a partir de 17, 18 anos, porque para lá senão entra diretamente na corrente sanguínea. Sim. Há estudos que indicam que filhos de pais alcoólicos metabolizam mais cedo. Ou seja, como em bebés, portanto, ainda na gestação, estiveram sob o efeito do álcool, que metabolizam mais cedo. Mas, por norma, só após, portanto, só no fim da adolescência, é que começam a produzir essa enzima. Mas há quem não produza mesmo. Não sei se vocês conhecem alguém, mas há pessoas que ficam completamente vermelhas quando bebem um bocadinho de álcool. Eu pensava que é por excesso dele, afinal é falta da enzima. Não, também pode acontecer. Não sei se, por exemplo, os asiáticos raramente bebem exatamente por essa razão. Eles são muito sensíveis ao álcool, não metabolizam o álcool. E pode perder-se essa enzima ao longo do tempo? Teres tido a enzima e depois perder-se? Há alguns estudos que também apontam para isso, sobretudo após as gravidezes, ou seja, e isto por causa de algumas alterações hepáticas. Portanto, a enzima, ela é... Exatamente. Conhecido. Sim? Deixei de ouvir. Mas, sobretudo, após a gravidez, por alterações do metabolismo hepático, não é? O fígado, ele metaboliza muita coisa e, inclusive, sofre o efeito de muitas hormonas, não é? Digamos que o fígado é o nosso grande órgão de limpeza. E também é através dele que aumenta a quantidade de açúcar no sangue, porque grande parte do álcool etílico é convertido em açúcar. Sim, mas não é um açúcar que possa ser, não é um açúcar, não, ele não é convertido em açúcar, ele é convertido em ácido acético e mais componentes, por isso é que eu disse, o álcool dá calorias, mas não são calorias que alimentam, ele não é transformado em glicose. E a glicose é o alimento das células, não é? Mas eu, por exemplo, os anti-inflamatórios também têm problemas a nível do fígado também. Sim, todos os medicamentos. Não é? Pois, porque eu é assim, eu não bebo bebidas alcoólicas, pronto, só às vezes quando é festa, pronto, aquelas, por norma não bebo bebidas alcoólicas, mas em termos de anti-inflamatórios, por causa da minha coluna, tem afetado bastante a parte, pronto, o meu fígado. O fígado, sim, sem dúvida. E provavelmente já lhe disseram que tem esteatose, não é? Fígado gordo. Não, ainda não. Por acaso não. Pronto, a questão é, quase todos os medicamentos são metabolizados no fígado. Pronto, daí que esta competição entre o álcool e os medicamentos, ou o álcool, enfim, é um esforço para o fígado. Há também uma outra coisa que nós chamamos muito a atenção, e que os jovens utilizam muito, é de usar medicamentos para a ressaca. Ora, se for só vitamina C, aquele chamado Goronzan, não há problema, porque esse é vitamina C, ok?
O problema é quando eles usam um outro que é o KG. Fernanda, ajuda-me. KGB ou... Estás sem som. É o KGB. É, pronto. Esses medicamentos, esses são produtos que aceleram o metabolismo hepático. E então, quando nós estamos a explicar o que é que estes medicamentos fazem ao fígado, eu dou este exemplo. É uma pessoa que está a fazer uma corrida, não é? Jogging, está a correr, e já correu muito, está cansado, e de repente aparece um cão, não é? E a pessoa, mesmo cansada, corre muito e mais, não é? Portanto, o que nós fazemos ao fígado é isso. O fígado já está cansado, nós vamos lhe dar um medicamento para ele correr ainda mais, ou seja, metabolizar ainda mais do que o que ele já estava a metabolizar. Ora, os efeitos que isto pode ter a longo prazo são nefastos. Pode-me repetir novamente, quando uma pessoa está bêbada, o açúcar, eu desconhecia completamente, estava convencida que era bebida sem açúcar, o banho, pronto, o banho tem lógica, não é? Mas não faz... Pode-me explicar novamente, que eu desconhecia, fiquei muito curiosa. O fígado, a função do fígado é uma função de purificação, não é? Mas é também de fornecer glicose ao sangue, ou seja, o fígado é o nosso grande armazém de glicose. Está aí e está nos músculos, ok? Pronto. Então, quando... E é o sítio onde se vai buscar primeiro, só quando não sai do fígado é que sai dos músculos, não é? Pronto. Portanto, o que acontece é que, como o fígado está entretido a metabolizar o álcool, ele não deita glicose para o sangue. Não tem esta função de fornecer glicose ao sangue, daí a hipoglicemia. Portanto, quando nós estamos a trabalhar na rua e a prestar primeiros socorros, uma das coisas que nós fazemos é medir a glicemia. Nós às vezes temos pessoas a entrar em coma que às vezes apresentam 30, 40 de glicemia, quando o normal é 90. E, portanto, daí a nossa necessidade de pôr imediatamente... Aliás, nós, ainda antes de medir, já estamos a pôr açúcar na boca, não é? Interessante, mas não... Interessante mesmo. Não, nunca tinha associado. Para reverter a situação, para tentar reverter a situação. É que uma pessoa, quando está hipoglicemia, também toma açúcar, portanto, a origem é diferente, mas de qualquer forma, já percebi. É muito interessante. Sim. Mas a hipoglicemia, muitas vezes, a hipoglicemia pode-se dar por duas razões. Ou porque o açúcar não está a entrar nas células, e, portanto, o açúcar para entrar nas células precisa da insulina, é como se precisasse de um transportador, não é? Pronto. Para entrar, sem insulina ele não entra nas células, mas também pode ser porque o fígado não está a deitar suficiente para o sangue, portanto não está a fornecer suficiente glicose para o sangue, muitas vezes por inflamações. Por exemplo, há bocado a Cristina estava a falar que toma muitos anti-inflamatórios e que isso afeta o fígado. Se calhar, não estou só aqui a fazer o suponhamos, não é? Mas há uma relação entre muitos episódios de hipoglicemia nestas pessoas que tomam muita medicação. Exatamente por causa disso. O fígado é um fígado que está inflamado, está mais direcionado para metabolizar os medicamentos do que para a sua função normal, que é despejar glicose, armazenar e despejar quando nós precisamos. Eu vou aqui dizer uma coisa. Eu também tenho assim uma carga um bocadinho excessiva, porque tenho fibromialgia e quando tenho crises tenho que tomar também muita medicação, e medicação um bocadinho forte, e logo que possível faço sempre uma desintoxicação para limpar um bocadinho o fígado. O meu médico diz-me sempre que não é necessário fazê-lo recorrentemente,
mas que a seguir a uma boa carga, como eu de vez em quando levo, que tenho essa necessidade de limpar, de ajudar o fígado a limpar. E não só com medicação também, mas também com massagens e drenagens para libertar pela pele, que às vezes é bastante mais saudável, o libertar pela pele. Corrija-me se estiver enganada, por favor. Sim, não, a pele é também o grande órgão que, enfim, dá conta das nossas intoxicações. Aliás, uma das coisas que é muito visível nas pessoas que usam álcool, tabaco e outras drogas é exatamente a pele danificada. As pessoas que deixam de fumar ou deixam de beber ou deixam de usar drogas, claro, dependendo do tempo, não é? Mas onde se nota logo uma melhoria significativa é no aspecto da pele. O que nós costumamos dizer, dá anos de vida às pessoas, anos. Uma pele bonita dá anos de vida às pessoas. Ok, mais alguma questão? Já agora uma curiosidade a propósito disto, mas que não tem a ver. Eu tenho hipertolemia familiar, portanto, congénita, e tomo simvastatina desde os 17 anos, portanto, há muitos anos. Isto poderá ter alguma causa com eu, de vez em quando, ter assim uns momentos de hipoglicemia? Tem tudo a ver com o fígado. Pois, também é metabolizada no fígado. Eu, de repente, tenho assim uma coisa, parece que vou desmaiar. E tenho que comer, eu que não como normalmente açúcar, tenho que comer. Mas ouça, eu não lhe sei dizer isso não sei dizer. Mas é fácil. Mas é fácil, quando sentir assim, meça a sua glicémia. Agora é fácil adquirir um aparelho. Se quiser, eu até lhe empresto só tem que depois comprar as tirinhas. Mas eu acho que não é necessário, não tenho uma. Eu só quando estou a dizer isto é para relacionar, eu faço como um pacote de açúcar e pronto. Pois. Mas devido às conversas que eu estava aqui a ouvir, sim, pode ser. Mas eu não sei. Aí tem mesmo que lhe dizer, não sei. Não sei. Obrigada na mesma. Mais uma reflexão do que outra coisa. Ok. E eu também, eu hoje estive aqui a agora outra pergunta, que fiquei com a pulga atrás da orelha. Eu sempre achei que a mulher tinha mais água no organismo do que os homens, mas uma das perguntas que estava... Menos. Porque nós temos mais gordura do que água em relação aos homens. Eles também têm muito mais. Injustiça. Daí nos vem as nossas celulites. Exatamente. Ok, mas por acaso eu sempre achei que nós tínhamos mais água. Não. Eles, independentemente da gordura, mas pronto. Pois, não. Mas não é que eu tenho, que eu sou quase perfeita. Então, diga-me uma coisa. Agora eu convidava-vos a irem a um site que se chama Beba com Cabeça para calcularem quanto é que vocês podem beber, porque os cálculos são feitos em função do peso, do sexo e se tem ou não tem alguma coisa no estômago. Vão lá, consultem. Este é há muitos outros. Beba com cabeça e vejam qual é a quantidade de álcool que podem beber. Nós na queima das fitas e não só, nós ensinamos as pessoas a auto-monitorizarem-se. A Dora está aqui, a Dora Ledo, ela fez parte destes grupos de trabalho de rua. Não foi, Dora? Foi, sim. Já lá vai muito tempo. Não é? E nós
e uma das coisas que nós fazíamos era ensinar as pessoas a beberem, ensinar as pessoas a controlar-se. E isto depois entra, quem faz isto, depois isto entra na sua rotina, ou seja, vai a um jantar, não é proibido beber, a pessoa é que tem que beber aquilo que pode beber, ou seja, eu vou dar um exemplo, eu com o meu peso, se eu comer alguma coisa antes de beber, eu posso beber 2 taças de vinho, que eu sei que quando sair do restaurante, e se tiver que soprar no balão, eu tenho 0. Ok? Porquê? Porque o meu organismo conseguiu metabolizar o álcool que eu vou consumir em 2 taças de vinho. Claro, estamos a falar de um jantar ou de um almoço, assim, não é? Daqueles onde a gente pode estar à vontade, não é? Não é aqueles onde a gente come só em meia hora. Ok? Está bem? Pronto, e eu acho que hoje ultrapassámos um bocadinho a hora, desculpem lá, mas... Ô, Irma, eu não consegui, eu quero agradecer o convite, fiquei muito feliz de participar, conhecer as outras pessoas, e eu não consegui cadastrar, porque eu estou trocada, eu não consegui cadastrar o meu e-mail, entendeu? Mas aí eu te mando por mensagem lá por mensagem, no tá bom, ok. Tá bom? Muito Tá. obrigada, viu? Muito obrigada. Pelo convite, adorei, espero outros. Obrigada, também Prazer. gostamos muito de vos ter aqui. Então, até à próxima terça-feira, tá bom? Obrigada. Boa noite. Tchau, boa noite. Bom trabalho. Tá, obrigada. Igualmente.